Nós somos a Confederação Brasileira de X1. Estou compartilhando para vocês aí o nosso CNPJ, para vocês verem como está tudo legal, né? Aqui, ó, dá para vocês verem aí na tela, Confederação Brasileira de X1. Para vocês verem, algumas federações não se preocupam com a parte legal, e eu me preocupo. Um exemplo, para fazer esse curso aqui, a gente Oi. fez questão de colocar no CNPJ a legalidade. Então, nós temos aqui a atividade de ensino de esportes. Então, a gente tem o respaldo para fazer o curso, a emissão do certificado. A maioria das federações só tem esse primeiro CNAE aqui, ó, que é o que fala que é uma entidade que realiza eventos esportivos, mas ele não coloca que ela cuida de regulamentação, ele não coloca que ela cuida da parte de ensino de esporte, mas tudo isso eu fiz, né? Coloquei ali agenciamento de profissionais para atividades esportivas, que é justamente a preocupação que a gente tem de trabalhar muitas vezes com treinadores, com atletas. Colocamos aqui essa outra parte para vocês entenderem, que é outras atividades esportivas não especificadas anteriormente. Isso aqui é justamente o CNAE que atua sobre a questão da arbitragem, que é vocês. Porque algumas federações emitem notas fiscais para prefeituras e para outras organizações pela venda do serviço de arbitragem, mas isso de forma ilegal, porque muitas vezes não tem essa atividade, que é a atividade que regulamenta esse serviço. Então, para vocês verem, não somos aventureiros, estamos atuando na área do esporte há mais de 18 anos, e aí a gente tem todo o cuidado com a legalidade e para que vocês tenham noção de onde que vocês estão entrando, né? Eu estou fazendo questão de mostrar para vocês, mas também vou encaminhar lá no grupo para vocês verem. A gente não tem problema nenhum de compartilhar a informação, até porque a gente entende que somos obrigados por lei. A lei diz que qualquer organização ela é obrigada a ter o livre acesso à informação para todo e qualquer interessado. Não é apenas o árbitro que atua conosco, não é apenas o clube, o atleta, qualquer pessoa, um cidadão, um torcedor que tiver interesse em saber se essa confederação está legal, se ela existe, qual o CNPJ dele, deixa eu conferir, quais as atividades. Isso aqui, a confederação é obrigada a compartilhar essa informação. E aí, demais, né? Aqui vocês têm toda a informação. Agora vamos partir aqui para parte da regra. Antes de iniciar a regra, eu quero explicar para vocês como que vai ser a dinâmica para tentar não ocupar muito tempo de vocês e tentar otimizar o máximo do tempo possível. Como é que funciona? A princípio, eu vou me apresentar. Meu nome é Jonathan, sou presidente da confederação, sou o responsável pela criação da mesma. A confederação foi criada com Brasil, ou com Acre, Bahia e. Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo aqui uma informação que o pessoal está mandando. E aqui nós temos aqui a história, né? Então, a confederação tem como fundadores o Acre, a Bahia e Rio Grande do Norte. São esses três estados. Mas tudo isso tem aqui nosso histórico, né? Só para vocês verem. E eu já mandei esse livro de regras também lá para vocês. E aí, eu vou tentar não ocupar muito tempo. Qual que é a dinâmica aqui? Eu vou tentar passar para vocês como que foi criada a regra, que foi eu que criei, mas nós temos também a Comissão Nacional de Regras. Na nossa comissão, nós temos árbitros com muita experiência, né? Um exemplo, daqui do Acre nós temos o professor Rony, que tem toda uma experiência como árbitro no futsal, onde ele foi CBF também no futebol, no futsal ele atuou bastante pelo nosso estado, né? E aí, no estado da Bahia, nós temos o professor Noildo, que a maioria de vocês conhece a história do Noildo. O Noildo é um árbitro que foi FIFA, hoje ele é presidente da Federação de Futsal da Bahia. Noildo é o único árbitro na América do Sul que conseguiu apitar abertura e final de um Mundial de Futsal. Noildo dispensa apresentação, né? Temos outras pessoas que fazem parte dessa Comissão Nacional de Regras, só para vocês entenderem como que foi criado
a confederação, que nada é feito de qualquer jeito, né? Temos pessoas capacitadas à frente. Nesse momento, essas primeiras formações teóricas, eu faço questão, inclusive já expliquei isso para eles, de eu apresentar, pelo fato de que foi eu que, literalmente, criei a regra. Então, um exemplo, o Noildo, com toda a experiência dele, o professor Rony, com toda a experiência dele, mas o que acontece? Eles não sabem o que deu na cabeça, o porquê que eu coloquei essa regra desse jeito, daquele outro jeito. Então, nesse princípio, inclusive eles fizeram a primeira formação com a gente, para eles entenderem como que eu penso, o porquê que criamos isso, porque essa confederação, para vocês entenderem, ela não tem nada a ver com o formato de X1 praticado, aquele formato que é dominado pelas casas de aposta, o formato de apostas específico. Esse formato não tem nada a ver com a gente. A gente aqui não vai perder tempo falando do outro formato, mas o nosso é diferente. Nosso é um formato de clubes. Nosso é um formato que já temos um senador e um deputado estadual levando a proposta para o Ministério do Esporte para fazer o reconhecimento como a entidade que representa diante do Ministério do Esporte, tendo em vista que somos a única legalizada no Brasil. Temos a preocupação de ter todas as regras para que se aproxime da FIFA também, para ter o reconhecimento da FIFA. Então, assim, é algo que nasce grande, é algo que nasce muito sério, não é bagunçado, não é de qualquer forma. Temos o Tribunal de Justiça Desportiva, onde temos todo o cuidado de cumprir com as leis do nosso país. Então, somos confederação de fato e direito. E quando a gente fala nessa primeira formação teórica de vocês, vocês vão ter aqui uma visão que eu apresento não apenas como alguém que daria um curso para vocês como árbitro, mas alguém que tá passando para vocês a história de como essa modalidade nasceu e o porquê que ela nasceu, né? Tudo isso a gente coloca ali no livro de regras, no começo, dá para vocês verem. E aí eu não vou perder muito tempo com isso, mas se vocês quiserem, inclusive, no último dia, a gente faz um bate-papo aberto para vocês tirarem essas dúvidas, amadurecer e coisa do tipo. Agora, antes de iniciar aqui, vou abrir um tempo aí para vocês fazerem algumas perguntas e tirar alguma dúvida antes da gente iniciar aqui a leitura de fato. Pode até começar pelo Osta aí. Ficou alguma dúvida, Osta? Tem alguma coisa aí para acrescentar? Espera aí, deixa eu abrindo aqui que eu estou trabalhando e pegando aqui para não perder. Hoje eu me enrolei. Não, tudo certo. Eu já consegui tirar todas as dúvidas. A gente já fez uma experiência, né, na em um campeonato curto, né, um torneio curto, né, que foi a Copa Vitória. E dali Sim. surgiram algumas dúvidas, mas a gente conseguiu sanar. E acredito que a partir de mais esse treinamento, de mais esse curso, né, que eu participei de algumas aulas do outro, né, e aí eu acredito que a gente consegue, né, tá 100%, né, dentro da modalidade, né, de entendimento da modalidade. É importante deixar claro até para os outros entenderem que é assim, o professor Rony, inclusive, que é o nosso, no momento ele é o nosso instrutor nacional, e a gente vai trabalhar para que hajam instrutores regionais e estaduais, ele já está disposto para ministrar o curso presencialmente no estado do Espírito Santo a qualquer momento. Só que, em conversa com o Austin, a gente fez questão de fazer vamos dizer assim, esse primeiro momento com vocês teórico, 100% teórico, porque não é a minha praia ali a arbitragem em si. Então, fazer esse momento teórico com vocês, até porque eu entendo que todos já atuam, seja no futebol, seja no futsal, em outras modalidades, que nem o beach soccer também, que é muito forte aí na região de vocês. Então, todos já entendem o que é o mundo da arbitragem, como que é a postura, alguma coisa e tal. E aí eu acredito que essa teórica aqui vai abrir a mente de vocês, porque quando trata de X1, a galera vai ver um vídeo no YouTube e vai encontrar o outro formato. Quando pergunta para alguém como é que funciona, vai encontrar o outro formato. O nosso formato é novo, né? O Austin teve uma experiência muito boa aí, inclusive
Nesse próximo sábado, a gente vai ter a nossa prática aqui em Rio Branco, e aí a gente vai filmar para poder coletar informações para preparar os cursos, para quando o professor Rony for fazer o curso, ele conseguir pegar os recortes de situações de jogo acontecido dentro da nossa prática já. Então, nós teremos essa prática. Agora, esse momento de vocês aqui é 100% teórico para abrir a mente, de fato. E aí, vocês já vão atuar na competição municipal. A gente vai estar acompanhando a distância, o Rony vai estar acompanhando, o próprio Noildo vai estar junto, o nosso diretor de arbitragem daí do estado vai estar junto com vocês, o próprio Austin vai estar junto, a gente vai estar contribuindo para a gente conseguir alinhar. E aí, assim que possível, a gente agenda esse curso presencial, onde o Rony vai estar aí e você já tem experiência do que é um curso presencial. Só que nesse momento, no meu entendimento, a gente precisava dessa teórica porque um curso presencial ia custar caro. Daqui que a gente fosse atrás de patrocínio, de alguma coisa para facilitar, a gente ia perder muito tempo. E a gente precisa iniciar as atividades. Então, a gente pretendeu iniciar dessa forma para acelerar o processo. Mas qualquer dúvida, vocês podem ir falando aí, tá, gente? Eu vou passar aqui o início da leitura já para a gente iniciando. E ao final de cada regra, vocês podem pedir para tirar a dúvida, que a gente vai tirando a dúvida. Pode levantar a mãozinha aí que eu vejo também. E a gente vai tirando a dúvida e vai avançando, tá? Então vamos lá. Primeira regra aqui: o campo e a quadra de jogo. Como foi eu que fiz, né? Então tá fácil, eu não vou nem ler na íntegra. O campo e a quadra, o que vocês precisam entender? O X1 nosso ele é praticado no futsal ou no fut7. Mas quando trata de fut7, ele pode ser praticado tanto na grama sintética como no campo natural, desde que as dimensões sejam adequadas para o fut7. Ou seja, é o que fala aqui essa regra sobre dimensões. Eu tirei essas informações fazendo uma mescla do futsal e do fut7, porque o X1 dentro da nossa confederação ele vai ser praticado não somente nessas duas modalidades. Mas esse livro aqui é baseado em futsal e fut7. Pretendemos, a partir do segundo semestre de 2025, começar a estudar a viabilidade do X1 e X2 para o handball, para o basquete, para o beach soccer e para outras modalidades. Só para vocês entenderem. Então, quando ele fala aqui de marcação, rede superior, área de meta e marca de pênalti, tudo isso daqui é baseado na regra do futsal e do fut7. E aí, para avançar na parte que mais pega mesmo, entre aspas, no X1, essa parte aqui a gente não precisa nem perder muito tempo. Por quê? Quando se trata de área de meta, todo mundo, eu acredito, né, pelo menos na conversa que eu tive com o Austin, todo mundo aqui já atua na arbitragem, então todo mundo já entende, e então não precisa perder tempo com essa parte. Mas se alguém quiser, só avisa aí que a gente para fazer a leitura. Eu acredito que possa avançar, mas aí se vocês entenderem que quer fazer a leitura dessa regra aí, a gente faz, tá certo? Na segunda regra aqui, quando fala sobre a bola de jogo, mesma coisa, eu acredito que possa avançar, porque a bola de jogo, no futsal, é a bola apropriada para o futsal, no fut7 é a bola apropriada para o fut7. Só que eu coloquei a linguagem técnica, as dimensões, o peso, e aí eu acho que a parte que interessa mesmo para nós começa aqui na regra 3, ó. Vamos lá, na regra 3. Número de atletas para o X1 no futsal e fut7 no society. Aí vamos lá, letra A. Uma partida deve ser disputada por duas equipes, cada uma composta por 4 atletas, estamos falando do X1, tá? Cada uma composta por 4 atletas, sendo obrigatoriamente, no mínimo, um atleta de linha e um goleiro, podendo ter, no máximo, 2 atletas no banco de reserva durante a partida. Aí agora eu vou explicar rapidinho antes de partir aqui para a letra B. Quando se trata de X1, no formato anterior que se vê no YouTube, se vê em qualquer lugar, são apenas 2 atletas e pronto. 2 atletas, o Washington e mais um goleiro. E aí, se o Washington machucar, morreu a partida. No nosso formato é diferente. Nosso formato é de clube. Equipe A contra equipe B. E aí a regra diz que eu vou ter 4 atletas por equipe, né?
E aí, como que funciona? Na competição, a equipe pode escrever 10, 20 atletas. No jogo, só vai levar 4, porque a súmula só cabe isso. E aí eu tenho 2 atletas jogando. Um machucou, automaticamente eu tenho reserva. Um foi expulso, automaticamente eu tenho reserva. O goleiro não tem condição de jogo, automaticamente eu tenho reserva. Mas, vamos imaginar aqui que está jogando Acre contra o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo lá, o Washington levou 4 atletas para o jogo. Mas o Acre levou só 2. Tem jogo? Tem jogo, tá normal, a quantidade mínima de atletas. Porém, e aí lá na frente da regra vocês vão entender porque tem a situação que vai tratar sobre isso, eu estou só antecipando uma parte. O que eu tentei amarrar na regra? Eu tentei punir a equipe que leva só 2 atletas. Por quê? Porque se tu leva 2 atletas, e o Acre leva 2, um exemplo, e o Espírito Santo leva 4, se o atleta do Acre machucar, não tem mais condição de jogo, acaba a partida. Mas o Espírito Santo não tem culpa, porque ele levou reservas. O problema é o Acre, que muitas vezes sacaneou a partida. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu estou preparando um produto para vender para a TV. Se eu não conseguir vender para a TV, isso nunca vai virar um esporte rendável, seja para clubes, atletas ou até mesmo para arbitragem. Então, eu preciso entregar uma partida que tem começo, meio e fim. Então, o que acontece? A minha intenção é que tenha 4 atletas de cada lado, porque se um for expulso, tem reserva, se um machucar, tem reserva. E aí a gente vai conseguir ter um jogo legal para que a gente consiga ter um produto vendável para a TV. Caso contrário, a gente vai cometer o erro que o outro formato já cometeu. E eu não vou perder tempo falando, né? Mas que não é o nosso papel falar dos outros, mas eu estou explicando para vocês o porquê que nós temos reserva no nosso formato e que vocês atletas, vocês árbitros, vão poder autorizar que uma partida inicie com 4 atletas de um lado e 2 do outro. Pode, a regra autoriza. Só que esse que está com 2, ele já entra ali numa possível desvantagem, porque se o atleta machucar, for expulso, o que for, essa partida vai ser encerrada por insuficiência de atletas e a equipe que tinha condições de jogo vai se considerar vencedora da partida. E aí, na regra, a gente vai explicar o que acontece, de fato, específico nessa situação. Eu estou só antecipando os fatos para vocês entenderem, para vincular uma situação à outra. Então, vamos lá, continuando aqui. Não é permitido o início da partida sem que cada uma das equipes tenha no mínimo 2 atletas. É o que eu acabei de falar. Sendo obrigatoriamente um atleta de linha, um goleiro. E na sua continuação ou prosseguimento, se uma das equipes ficar reduzida a menos de 2 atletas, a partida será encerrada e essa equipe será considerada perdedora por insuficiência de atleta e o placar será de 3-0. Se ainda acontecer de as duas equipes durante a partida ficar reduzida a menos de 2 atletas, em plenas condições de jogo, ou seja, 2 atletas que têm condição de jogo de fato, né? Este jogo será encerrado por insuficiência de atleta por parte de ambas as equipes e o árbitro terá que relatar os motivos em súmula. Eu vou até parar aqui para já explicar para vocês isso. Vamos lá. Eu já tinha explicado que uma das equipes, se ela ficar reduzida a menos de 2 atletas, a partida encerra e aí ela é considerada perdedora. Para início, essa primeira versão da regra, a gente definiu que esse jogo vai ser encerrado em 3-0. Mas se a equipe que tem 4 atletas, por exemplo, já tivesse ganhando de 10-0, nesse momento, a gente vai cumprir a regra do jeito que está. Para a segunda versão, que pretende ser lançada ali de maio para junho, a nossa comissão de arbitragem já está vendo como que melhora essa regra, para ver como que faz. Muitas coisas aqui, para vocês entenderem, nesse momento, a gente já está trabalhando a atualização, mas precisava se iniciar a atividade. E para iniciar, a gente vai iniciar dessa forma, tá? Então, vocês entendem que essa regra aqui já vai passar por atualização, mas nesse momento é assim. Independente que a equipe esteja ganhando de 10, 20, 30, o placar vai ser 3-0, porque a regra diz isso, e não é o árbitro que está dizendo. Mas agora vamos imaginar outra situação, que é o que está dizendo aqui. Vamos imaginar que a equipe do Washington como iniciou a partida com 2 atletas e a do Acre com apenas 2. E por algum motivo, durante a partida, houve ali sei lá,
é uma disputa de bola onde os dois atletas se machucaram. Apenas os dois goleiros têm condição de jogo. E aí os dois atletas estão machucados. Nesse caso, se um dos atletas não tem condição de jogo, se os dois não têm condição, no caso, o árbitro entende que os dois não têm condição. E aí o árbitro não é médico, tá? Orientação. O árbitro vai ter que perguntar lá para o atleta: ó, tem condição de jogo? Ó, você avisa aí, se tem, não tem, não posso ficar esperando, beleza? Aí o Washington não tem condição de jogo, beleza. Não foi o árbitro que disse, foi o Washington que disse. Aí pergunta lá para o outro atleta: tem condição de jogo? Ah, não tem, então beleza. Então o árbitro vai relatar que por insuficiência de ambas as equipes, no caso que eu estou citando aqui, de ambas as equipes, a partida foi encerrada. E aí, como nenhum dos atletas tem condições de jogo, aí eu vou continuar a regra aqui para vocês entenderem. Nesse caso, o que acontece? E nesses casos em específicos, o jogo terá o resultado final, empate em 0-0, sem a possibilidade de nenhum tipo de recurso por parte das equipes envolvidas. Então, por que eu escrevi isso aqui, ó, sem possibilidade de recurso? Já para facilitar a vida do Washington, a vida de vocês, árbitros, porque vamos imaginar que uma das equipes estava ganhando esse jogo de 5-0. E aí o atleta machuca os dois. Aí não tem condições de terminar o jogo. E aí o que acontece? A equipe vai dizer: não, professor, mas terminou 5-0. E o que o árbitro vai fazer? Vai dizer: ó, meu amigo, infelizmente eu não posso fazer nada, porque não foi eu que escrevi a regra, eu não faço parte da comissão de regras, e a regra, no momento, diz que se ambas as equipes não têm condição de jogo, a partida encerra em 0-0. Ficou entendido até aqui essa parte ou ficou alguma dúvida? Vamos lá, Boa galera. noite. Pode falar. Para entender, caso aconteça de ter que ter um atendimento aí, tem um tempo? Você tem 5 minutos para colocar seu atleta dentro da quadra. Ou eu vou botar os dois sendo atendidos, aí vai que um consegue levantar para pelo menos entrar em campo para ganhar os pontos, entendeu? Então, assim, tem um prazo para ele voltar para campo. Vamos lá. A tua pergunta é importante. O que acontece? Na regra, eu amarrei da seguinte forma: não existe atendimento em campo, tendo em vista que o atleta não tem condição de jogo, ele tem que ser substituído automaticamente. Mas o que tu está falando, inclusive a comissão já está trabalhando um remendo na regra, né? Uma atualização já, porque aí já é uma outra situação. Imaginamos aqui que as duas equipes iniciou com apenas 2 atletas. E aí houve um machucado, não existe reserva, então não existe substituição. Se não existe substituição, o árbitro vai ter sim que dar um tempo para atendimento. Agora, como não está amparado na regra, a gente vai amarrar isso no regulamento. Porque, como o tempo de jogo é apenas 15 minutos, a gente vai colocar lá no regulamento que no máximo 3 minutos para atendimento para que se resolva se tem condições ou não. Porque a regra em si já tenta acabar com a história do atendimento em campo, justamente porque tem atletas que usam disso como malandragem. O atleta que está ganhando o jogo, ele fica enrolando e cai toda hora e tal. Então a gente já tentou evitar isso. Só que ficou uma brecha na regra, que a nossa Comissão Nacional de Regras já identificou, que é justamente o que você está falando. E aí, nesse momento, a gente vai resolver colocando no regulamento. Mas na regra, nesse momento, ela não prevê esse caso. Para que a gente não seja pego pela falta da regra, a gente vai incluir ela no regulamento. Ficou claro aí essa parte? Não, tranquilo, show de bola. Porque, para vocês entenderem, isso aqui é a primeira versão da regra. É justamente só para vocês entenderem a importância de vocês, o estado do Acre, do Espírito Santo, da Bahia, do próprio do Paraná, que já vai iniciar agora as atividades. Então, esses estados eles têm uma importância muito grande para a regra em si. Por quê? Porque uma coisa é eu colocar a regra no papel, outra coisa é vocês executarem. E aí, na atualização de regras, vocês vão ter o momento de vocês, que é o momento da arbitragem, para vocês colocar para a comissão o que vocês identificaram na prática. Porque uma coisa é a teórica, outra coisa é a prática. A gente entende isso.
Então, para vocês entenderem, a minha preocupação foi fazer com que a modalidade existisse. E para ela existir, tem que ter atividade. Então, eu criei uma regra, vamos imaginar assim, resumida aqui, para que a gente iniciasse. E aí esse processo vai iniciar nos municipais em todo o Brasil. Vai ter competição municipal no Espírito Santo, no Acre, já vai iniciar, inclusive no Acre, na próxima semana. E aí já vai ter lá no Pará, já vai ter lá na Bahia. E aí, ao final dessa competição, vocês vão ter um momento aí de toda a arbitragem, de todos os estados que estão ativos, para vocês falarem, olha, eu acho que essa regra aqui não funcionou, não. E aí já não vai ser mais comigo, né? Porque aí eu não interfiro nessa parte. Vai ser vocês que vão passar o que vocês entenderam da regra e que vocês absorveram para a comissão já trabalhar essa nova versão. E aí, de maio para junho, vai ser lançada a nova versão já atualizada e, vamos dizer assim, atestada por vocês. Porque é vocês, dentro da prática, que vai dizer é melhor assim ou é melhor daquela outra forma. Então, é importante esse primeiro momento, só para vocês entenderem como que a gente enxerga quanto confederação, para vocês terem uma noção de como é as coisas. Agora, continuando aqui. Ô, Jonathan, só fazer uma pergunta rapidamente. Com relação à situação da equipe, ela, vamos dizer assim, a gente fez aqui o campeonato que foi no formato de torneio, né, sendo mata-mata. Aí foi tranquilo porque foi eliminatório. Mas quando entrar no campeonato de pontos corridos, a gente sabe que as equipes, né, ela tem toda a sua estratégia de jogo e tal, e de repente uma pode prejudicar a outra com relação à questão do cancelamento do jogo, né, da paralisação do jogo e o cancelamento devido à insuficiência de atleta. E o placar voltando para 3-0. E um exemplo, a equipe A ela fez 10 gols e esses 10 gols no campeonato de pontos corridos vai somar para ela ali no saldo e, consequentemente, ela, por causa do saldo, ela pode ultrapassar uma outra equipe. E uma mesma equipe ali sabendo, ela fala, não, eu vou agora dar aqui, alegar, né, a contusão para que haja insuficiência e a gente consiga tirar o saldo daquela equipe. Então, assim, assim, na minha visão, eu acredito que se pudesse, para agora, de repente, implantar essa parte, seria interessante. Se não puder, vamos deixar mais à frente e vamos ter a experiência, né, dentro das competições agora que vem. Mas já pensando no possível atrito, de repente, com os representantes das equipes e tal, porque alguns podem usar desse artifício aí para se beneficiar, ou de repente para mais à frente fugir de um confronto, ou deixar um classificar uma equipe mais fraca, porque ele já está classificado, entendeu? Então tem esses detalhes todinho aí, mas vamos que vamos. Vamos lá, para tu entender. A gente já pensou em tudo isso, até nesses momentos vale a nossa experiência de vida dentro do esporte. O que acontece? A gente vai ter sistema, tudo no BID, tudo bonitinho, inclusive vocês, árbitros, só vai atuar quando tiver registrado no próprio sistema. Então, vamos lá. Fugindo um pouco do curso, mas respondendo o Austin. Quando se fala de competição, a gente não vai atuar com o formato tradicional de classificação aí da galera. Vai funcionar assim, a classificação, os critérios para a classificação. Primeiro, vale pontos, depois vitória, depois cartões vermelhos, é o terceiro critério, depois cartões amarelos, depois confronto direto, o sexto critério que vai ser saldo de gols e, por final, gols pró. Ou seja, a gente já eliminou aí a história com o saldo de gol que vai lá para o final. Por quê? Porque a gente entende que a modalidade está nascendo e é uma modalidade que vai acontecer de tu pegar uma equipe muito fraca contra outra muito forte. Isso é fato. Se a gente não tiver esses cuidados, a gente vai findar privilegiando para que o esporte não tenha o crescimento da forma que a gente quer. E eu preciso de um esporte que cresça com ordem, eu preciso de um esporte que cresça com a galera ordeira, de fato. E aí, como que eu incentivo eles a ser ordeiros? Eliminando os cartões.
Porque até mesmo, imagina aí, Washington, o treinador que acontece aqui, tá? O treinador que vai prejudicar a sua própria equipe, por quê? Porque o cara, imagina que o Washington é o treinador e eu sou o árbitro. E aí, imagina, sei lá, que eu dei um lance e o Washington vem reclamando, ô professor amarelo, o senhor está se excedendo. E aí tem treinadores que ele não se contenta com esse amarelo. Aí ele continua que não sei o que, professor. Segundo amarelo, automaticamente o vermelho, o senhor está fora. Mas para a equipe dele, isso é um prejuízo enorme. Por quê? É 2 amarelos, mais um vermelho. Classificação do Washington pode estar sendo resolvida por uma indisciplina de treinador. Deu para entender aí? Ok, deu para entender sim. Perfeito, perfeito. Eu não estava inteirado ainda com essa parte da classificação. Sim, sim. Até abri aqui para lembrar que eu estava com ela Não tá fechada. joia. Tá joia. Mas assim, vocês dá para entender, vocês vão entender. Por isso que é bom, Osta, até para os demais entender, a minha preocupação nesse primeiro momento, eu fazer essa primeira teórica, porque esse curso que eu estou fazendo para vocês é como se fosse a primeira experiência de vocês com X1 no nosso formato, tá? E aí vocês precisam entender qual que é a diferença de um para o outro e tal, porque não tem jeito, a galera vai fazer a comparação. É o atleta que vai chegar lá e vai dizer, mas professor, eu sou acostumado, eu dou aula de X1. Você vai dizer, ó, felizmente, seu formato lá, show de bola, mas o nosso aqui é outro. Aí já mata ali todo e qualquer argumento, seja do treinador, seja do atleta, seja de quem for. Entendeu? É importante isso para vocês entenderem também. Ok, muito bom, isso mesmo. Deixa eu ver aqui que tem gente dizendo que pediu autorização e eu não liberei, cara. Rapaz, acompanhando aqui. Mas aí vocês entenderam, né? Eu preciso que vocês entendam o porquê de eu fazer questão desses primeiros esse primeiro momento de vocês, explicar por que, que eu pensei isso, por que, que eu pensei aquilo, por que, que nasce desse jeito, entendeu? Porque por mais que um professor ali seja muito capaz de fazer o curso, mas ele não vai saber o que, que passou na minha cabeça naquele momento. Botou a camisa, mas ela está aqui dentro. Vamos lá, dando continuidade aqui. Vou só ver aqui. Dando continuidade, eu vou avançando e conforme vocês for tendo dúvidas, vai parando. Não é permitido o início da partida sem que cada um das equipes. Essa aqui é para o X2, tá? Eu pulei aqui a primeira parte, ó. Vamos lá. Para o X2, no futsal e no society. Aí vamos lá. Resumindo, o X1 ele é 4 atletas. O X2 é 5 atletas. Por quê? Tem 2 reservas sempre. Sempre 2 reservas. Por que 2 reservas? Porque eu tenho a possibilidade de um ser expulso e de o outro machucar. Imagina que o goleiro foi expulso, tem um no banco para entrar. Imagina que o atleta de linha machucou, eu tenho outro para entrar. Então eu tenho 2 reservas sempre. A súmula do X1, para vocês entenderem, ela tem 5 espaços para atletas. Já está preparada para o X1 ou para o X2. O X1 são 4, o X2 são 5. Vamos continuar aqui a regra para vocês entenderem. Uma partida deve ser disputada por 2 equipes, cada uma composta por 5 atletas, sendo obrigatoriamente no mínimo 2 atletas de linha e um goleiro. Estamos falando aqui do X2. Falamos há pouco tempo do X1. Podendo ter no máximo 2 atletas no banco de reserva, que é justamente o que eu tinha explicado agora há pouco. Aí na letra B, não é permitido o início da partida sem que cada uma das equipes tenha no mínimo 3 atletas, porque é o X2, né? Sendo obrigatório 2 atletas de linha e um goleiro. E na sua continuação ou prosseguimento, se uma das equipes ficar reduzida a menos de 3 atletas, a partida será encerrada e será considerada vencedora a equipe que tiver no mínimo 3 atletas em plenas condições de jogo. Aí, aqui se repete a primeira regra, tá? Eu não vou nem perder muito tempo com vocês. Eu vou resumir para vocês entenderem. X1 tem que ter um atleta de linha e um de gol. A partida inicia se uma equipe tiver no mínimo 2 atletas, mas o ideal é que ela tenha 4, para que haja 2 reservas. O X2, temos que ter aqui
3 atletas, sendo 2 de linha e 1 de gol, mais 2 reservas. Mas se uma equipe chega com 5, que é o ideal para o X2, e outra chega apenas com 3, tem jogo normal. Aquela equipe que chegou com 3, tá tudo certo. Entendeu até aqui? E aí, repetindo a primeira regra. No X1, se uma equipe ficar reduzida a menos de 2 atletas, acabou a partida. No X2, se a equipe ficar reduzida a menos de 3 atletas, acabou a partida também. E aí, a regra é a mesma. A partida foi encerrada por insuficiência de atleta. Equipe A tem 4 atletas. Equipe B iniciou a partida com apenas 2. No meio da partida, um foi expulso, insuficiência de atleta, que não dá para continuar só com um, né? No caso do X1. No X2, mesma coisa, só que aí, se for reduzido a 3. E aí, se houve a redução de uma equipe e a outra tem condição de jogo, essa equipe que foi reduzida vai ser considerada perdedora desse jogo pelo placar de 3-0. Mesmo que a outra equipe esteja ganhando por 20, 50-0, vai ser 3-0, porque o jogo foi encerrado por insuficiência de atleta. E aí, o árbitro é obrigado a relatar em súmula como que foi como que se deu esse jogo. Esse jogo foi encerrado por insuficiência de atleta por conta da equipe fulano das quantas. Aí o árbitro vai ter que relatar bonitinho, onde o atleta Eduardo fulano das quantas, número tal, não tinha mais condição de jogo. Orientação: cuidado com o que se relata em súmula. Não vai dizer que o atleta fulano das quantas se machucou. Por quê? Os árbitros não são médicos. A gente não pode atestar que o cara machucou, deixou de machucar. Relate que o cara não teve condição de jogo. E sempre pergunte para o atleta: fulano, tem condição de jogo? Se ele falar que não tem, beleza. Foi ele que disse, não foi o árbitro. Porque eu estou preocupado lá na frente, no Tribunal de Justiça Desportiva, o atleta dizer que ele tinha condição de jogo, mas que o árbitro que falou que ele estava machucado, que ele estava isso, que ele estava aquilo. Então é importante. Deixa eu só ler aqui o que alguém falou. Ah, legal, que ele perguntou aqui. Foi o Roberto. Tá na regra mais na frente, tá, Roberto? Depois que se inicia a partida, não tem conversa, ninguém mais entra no jogo. Iniciou a partida, mas o Eduardo estava trabalhando, ele estava com, sei lá, ele estava no hospital. Não, gente. Iniciou a partida, não entra mais ninguém. Acabou a história. Mas o cara começou com 2, pô, e aí chegou mais 2 e não. Felizmente, não é o árbitro que está dizendo, é a regra. Se na atualização a Comissão Nacional entender que atualiza, aí é com eles. Nesse momento, a regra diz que só vai ser considerado para ter condições de jogo os atletas que conseguirem como é que se diz, se registrarem em súmula antes do início da partida. Após o início da partida, impossível o registro de novos atletas. Eu estou só respondendo aqui a pergunta de outro, tá? Então, aqui, continuando ainda quando se fala aqui da insuficiência de atleta. Se uma equipe apenas tiver insuficiência de atleta, essa equipe perde o jogo pelo placar de 3-0. Se por algum motivo, só no X1 que isso vai acontecer, né? As duas equipes ali, os dois atletas das duas equipes se entraram numa situação, um chutou o outro, coisa do tipo, os dois se machucaram e não tem condição de jogo. O árbitro vai perguntar para a equipe A e para o atleta da equipe A e para o atleta da equipe B: tem condição de jogo? Ele fala: não, professor, não tem condições. Beleza, vou relatar que ambas as equipes não teve condição de jogo. Quando isso acontecer, esse jogo vai ser encerrado e mesmo que uma equipe esteja ganhando de 20-0, de 10-0, de 2-0, vai ser 0-0 e o placar vai ser empate. E a regra entende que vai ser empate porque não houve a condição de continuar o jogo, coisa do tipo. Então, pronto. É empate sem que haja a condição de nenhuma equipe recorrer. Então, a equipe diz: mas eu estava ganhando, isso vai resolver minha classificação. Aí o árbitro vai dizer: a culpa não é minha, isso é o que diz a regra, e aí não foi eu que escrevi. Então, é importante vocês ter esse cuidado. Gente, me dá só 2 minutinhos para eu responder aqui uma situação aqui no WhatsApp. Rapidão, tá?
Mas vai falando aí, gente, se alguém ficou com alguma dúvida. Vamos lá, continuando aqui. Até aqui, gente, ficou claro para vocês? Posso continuar? Ficou alguma dúvida? Vai falando aí. Tem os meninos que chegaram depois, mas eles acompanham e não se preocupem, a parte que ficou para trás, ela vai estar postada no YouTube e a gente acompanha. Não se preocupem, não. Isso é o de menos. Só fazer uma pergunta, por gentileza. Nada. Deixa eu falar, a questão do relatório aí, mesmo que, vamos supor que uma equipe não tem condição, o jogo vai ficar 3-0. Mas em questão de, eu acho que nem chega, não é a parte dos árbitros, não é problema não, da organização. Questão da artilharia. O árbitro tem que colocar na súmula lá quanto que estava o placar no momento que foi encerrada a partida. Vamos supor que estava 10-0, mas tem que ser 3. Aí o árbitro tem que relatar que o placar no momento estava 10-0. Na verdade, como é que funciona? O nosso X1 tem mesário. A gente faz questão que tenha mesário porque eu entendo que é injusto para o árbitro. Imagina você ter que apitar e ter que descobrir quanto que estava o placar, que hora o cara pegou amarelo, que não sei o que e tal. É uma covardia, né? Então a gente tem o mesário. Então imagina que esse jogo estava 10-0. Vamos colocar lá para cima. Esse jogo estava 10-0. E aí esse jogo estava 10-0, foi encerrado por insuficiência de atleta, por exemplo. Então o árbitro vai relatar que aquele jogo, no minuto tal, a partida foi encerrada por insuficiência de atleta, onde o atleta de ambas as equipes, claro, eu estou só dando uma orientação, não é que vocês vão fazer exatamente assim, onde o atleta de ambas as equipes declarou não ter condições de jogo, portanto, a partida no momento estava 10-0, mas com base na regra tal, esse jogo é encerrado pelo empate de 0-0 por insuficiência de atleta em ambas as equipes. Mas aí, automaticamente, a súmula já vai estar anotada quantos gols aconteceu, o horário do gol, tudo bonitinho. Agora, o árbitro relata apenas para fazer o cumprimento do que aconteceu de fato. Ficou claro até aqui? Não, tranquilo. E isso acontece tanto no X1 como no X2, gente. Só explicando aí. É que eu estava aqui respondendo o pessoal aqui, que hoje é feriado, né? Dia do Católico, e tinha rodada hoje. Eu adiei a rodada por causa disso e tinha um pessoal perguntando aqui. Mas vamos lá, continuando aqui. A diferença aí da regra, a diferença da regra que muda de um para o outro é só a quantidade de atleta ou tem alguma coisa específica uma da outra? Professor, são coisas mínimas ali, é a quantidade de atleta, é um exemplo que estava falando aqui mesmo, agora há pouco, que sobre a questão da segurança do atleta, que é obrigatório o uso de caneleira, que no outro formato não é. A gente segue a regra da FIFA. É proibido o envolvimento de aposta para atletas, árbitros, clubes. O patrocinador que está lá fora, se ele quiser fazer, o problema é dele, ninguém tem nada a ver, ninguém manda na vida dele. Mas árbitros, atletas e clubes, é proibido com base na regra, e se for descoberto e comprovado, claro, comprovado, eles podem até ser banidos. Mas a mudança é pouco. Continuando aqui, gente, na regra 4, quando fala de uniforme e equipamento dos atletas e comissão técnica. Uniforme e equipamento de comissão técnica. Né? Os uniformes dos atletas consistem em camisa de manga curta, manga longa ou sem mangas. Por que eu fiz questão de botar sem manga? Porque imagina que acho que eu vi o pessoal lá do Paraná, que às vezes o cara gosta de usar uma regatinha mesmo e tal. Para nós não tem problema, deixa o cara fazer que nem o outro. Não é handball, né? Que o cara tem que pegar na manga do outro para puxar, então não tem problema. O cara pode ter manga longa, manga curta, sem manga, tá valendo. O que importa é que tem ali pelo menos o número na camisa para identificar e tal. Aquelas equipes mais organizadas vai colocar logo da equipe, show de bola, mas também não vai ser obrigado, né? Então vamos continuando aqui para vocês entenderem. É obrigado o uso de caneleira, sendo que as mesmas deverão
ser confeccionada de plástico e tal. Isso aqui é o que diz a regra da FIFA, tá? Então, acho que vocês não vão ter dificuldade. Em resumo, ninguém pode jogar sem caneleira. Por quê? Porque caneleira é um equipamento obrigatório de segurança. Então, somos uma confederação, não estamos brincando de fazer a coisa. Não dá para deixar o atleta jogar sem caneleira, porque se ele quebra uma perna, automaticamente é responsável por isso o árbitro da partida, que autorizou esse jogo. Muita gente não sabe, mas por força de lei, o cara que escalou a arbitragem, ele também é responsável, porque, inclusive, isso está incluso, acredito que na Lei Pelé, que eu já vi, está incluso assim, que se uma das equipes, ou até mesmo um torcedor, qualquer cidadão, entrar com processo, e esse processo falar que o Washington, por exemplo, que estava escalado numa partida, que o Washington não tem condições técnicas, não tem capacidade e experiência técnica para aplicar a regra daquele jogo, nesse caso, por força de lei, o Washington já não chega mais a ser o responsável pelos ocorridos naquela partida, porque o responsável é quem fez a escala dele por ter colocado um cara sem a capacidade técnica para atuar na área. E muita gente no Brasil inteiro não conhece a lei. Então o cara coloca qualquer um para apitar de qualquer jeito e não tem as responsabilidades. Mas a lei demora, mas uma hora chega. Então a gente tem esse cuidado, nós somos confederação. Então o que acontece? Caneleira, obrigado, não tem conversa. Mas aí a caneleira, para vocês entenderem. Tem 4 atletas no X1. Os 2 que estão em campo estão de caneleira. Os 2 que estão no banco estão sem. Normal, não vejo problema. Agora, quando o reserva for entrar, ele vai ter que botar a caneleira. Na hora do jogo, tem que estar de caneleira. Não é obrigado a ter caneleira no banco, mas no jogo, sim. Então, é importante isso para vocês entenderem. Bora ver aqui, continuando aqui. Caneleiras e tal, de plástico. Similar, proteção. Aí as caneleiras devem ser cobertas pela meia. Hoje em dia, eu acho que essa regra da FIFA, inclusive, está um pouco defasada, porque hoje em dia a molecada tem uma caneleira bem curtinha, que qualquer meinha cobre. Mas, em resumo, o que a regra diz? É obrigado a usar a caneleira. Essa caneleira tem que estar coberta pela meia. Então, se a caneleira do cara for um pouco grande e a meia do cara for frouxa e está caindo, esse cara vai ter que sair para resolver o problema dele. Ele não pode continuar o jogo com aquela meia que muitas vezes está frouxa e a caneleira fica caindo no jogo. Porque se o árbitro deixar esse jogo continuar, aí volta para o problema que eu falei agora há pouco. A caneleira do cara vai cair, o cara vai pegar um tranco lá, uma disputa de bola forte, e ele pode se machucar. E nós, quanto confederações, somos responsáveis por isso, pela modalidade. E quando a gente é responsável pela modalidade, é pelo todo. Então tem esse cuidado, tá? Vamos cumprir a regra. Os atletas podem se apresentar a jogo usando camisa de manga longa, curta, inclusive acho que está repetindo aqui, mas aqui continua, né? Desde que sejam todas iguais, padronizadas e parte do mesmo uniforme. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou nem ler o exemplo, porque foi o que escrevi, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina que chega um cara lá, vamos imaginar aqui o uniforme do Flamengo. O cara chega com a camisa do Flamengo atual, 2025, mesma equipe chega um outro com a camisa 2023, o outro com a camisa 2020 não sei quanto. Teoricamente, o Flamengo é mais ou menos igual, mas vai haver uma diferença. Então não tem jeito. Ou é todo mundo igual, padrão, ou não é. Um exemplo. O que a gente quer dizer? Todas iguais e padronizadas no mesmo, como parte do mesmo uniforme. Se uma tem logo, todas têm que ter logo. Se está faltando uma só que não tem logo, isso quer dizer que ela não faz parte daquele uniforme. Então tem que ter esse cuidado, né? Parece que é muito capricho, mas não é. Nós somos confederação. E se fosse para ser organizado de qualquer forma, a gente não teria todo o trabalho que tivemos de legalidade, de correr atrás, para chegar e fazer de qualquer jeito, né? Então, temos essa preocupação. Aí, aqui, continua no exemplo, né? Em uma mesma equipe, poderá ter atleta com camisas de mangas curtas, né, no caso, mangas longas, porém, caso uma das equipes use camisa sem manga, todos os atletas devem estar
da mesma forma. Isso aqui é o seguinte, ó. Imagina que tem uma equipe, com a mesma equipe, no X2, por exemplo. Isso aqui aplica mais no X2. E aí eu tô com essa camisa aqui, ó. A manga dela é curta. E aí o meu companheiro de equipe tá com a mesma camisa, é igual, tem a mesma logo, tem o mesmo patrocínio, mas a camisa dele é longa. Então tá valendo, na regra tá valendo. Agora, se ele tivesse de camiseta, a camisa regata, aí não. Aí não podia estar um de regata e o outro de manga. Porque a regra que está dizendo, se está de regata, é todo mundo de regata. Se está de manga, então a manga pode ser curta ou longa. Acredito ter ficado claro, mas qualquer dúvida vocês falam aí. Aí aqui entra a regra sobre malha térmica, né? A malha térmica, a maioria que atua na arbitragem não vai ter problema. A malha térmica é a mesma regra que se aplica a qualquer modalidade, se aplica aqui, com exceção ao goleiro. O goleiro não tem problema com malha ou short térmico, né? Camisa ou short térmico. Então, qual é a regra? Simples, para nem precisar ler. Essa minha camisa aqui, ó, eu vou até aproximar para vocês verem. A maior parte da manga é preta e a pontinha aqui é vermelha. E aí tem os atletas que vêm com a camisa térmica vermelha. Aí o cara diz, mas professor, tá aqui, ó, é vermelha. Não, não pode, porque a regra diz que é a cor predominante, a maior parte da manga. Se quase um palmo da manga é preto e apenas um dedo é vermelho, isso quer dizer que a cor predominante é preta. Se eu tivesse uma malha térmica, seria preta. E até poderia, com essa camisa aqui, do jeito que está aqui, preto e vermelho, e ter uma térmica amarela. Mas se todo mundo tivesse de amarelo, porque aí entende-se que a partir desse momento passa a ser um padrão de jogo. Ficou alguma dúvida nessa parte aí da camisa térmica? E para o calção se aplica da mesma forma, tá? Boa noite. Eu tô com uma dúvida ali referente à questão dos meiões, né? Você comentou ali que é obrigatório o uso de meião, né, indiferente se é X1 ou X2. Hoje a gente tem uma modinha que o pessoal tá usando aquela meia canela. Correto. Nessa modalidade, ela é permitido esse uso dessa meia canela sem o uso do meião? Sim. O único problema é que ela tem que ser padrão, né? Qual que é a regra do meião, para vocês entenderem? A regra do meião é que ele cubra a caneleira. Se todo mundo tem a caneleira pequenininha e o meião não for meião, vamos fazer que nem o outro, vamos logo radicalizar. Vamos imaginar que tem uma equipe que não usa meião, eles usam aquela meinha lá que tem os furinhos e tal, beleza, não tem problema não, desde que ela cubra a caneleira. Cobriu a caneleira, tá valendo. Por quê? Porque não é eu ou você que está dizendo, é a regra. Cobriu a caneleira, tá valendo. Agora não pode. É um cara tá com aquela meinha que é diferenciada lá, toda furadinha, toda colorida, e o outro tá de meião preto. Não, aí já não é igual, porque não é mais padrão. Se um tá usando aquele modelo, o outro também tem que estar. Se um tá de meião, o outro tá de meião. Acredito ter explicado, mas se ficar dúvida, pode falar aí. Muito obrigado, é sobre isso mesmo. Agora vamos continuar aqui, a utilização de malha térmica, já expliquei. O goleiro é exceção, tá, gente? Tanto na malha, na camisa, como no calção. Como eu acredito que aqui todo mundo atua no meio da arbitragem, então você não tem dificuldade, porque isso é a regra que se aplica em outras modalidades também. Então o goleiro, se ele tiver com uma bermuda, sei lá, branca, e uma bermuda térmica preta por baixo, tá valendo. É o único que tem exceção. Se a camisa dele é azul e a térmica embaixo é vermelha, tá valendo porque ele é goleiro. O goleiro pode. O goleiro tem exceção nesses casos. E na nossa regra também. Né? Agora vamos continuar aqui quando falo do goleiro. Ó. O goleiro deve usar uniforme de cor diferente dos atletas. Eu não vou nem continuar muito, não vou nem muito longe. Eu vou aproveitar que o Eduardo está por aqui e o VIP também, que são dois lá do Paraná. Eu fiz questão de convidar eles para acompanhar, porque o curso deles vai ser aplicado esses dias também. Então vamos lá. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque quando vocês vêm do futebol, quando vocês vêm do futsal, quando vocês vêm de qualquer modalidade que dá abaixo da FIFA, o goleiro tem que usar um uniforme diferente. Mas no X1 que os caras praticam por aí, eu não sei como que os árbitros entendem, mas os caras usam o uniforme igual. Um exemplo, imagina que tem uma equipe que é eu e o Eduardo.
Eu estou no gol e o Eduardo está na linha. E aí está eu e o Eduardo com essa mesma camisa, desse mesmo jeito. Aí está na área, todo mundo naquela confusão, eu subo e pego a bola. Como que o árbitro vai saber se é eu ou se é o Eduardo no calor do jogo? Que as camisas é tudo igual. Mas fazer que nem o outro, esquecendo o outro modelo lá, eu só estou citando como exemplo para vocês, o nosso modelo é o tradicional que vem da FIFA. Se eu estou com essa camisa aqui, preto e vermelho, o Eduardo, que é o meu companheiro de equipe, tem que estar com a camisa de outra cor. Isso sendo o nosso uniforme. Nosso uniforme tem que diferenciar a cor do goleiro do atleta de linha. Ficou claro para vocês aqui ou tem alguma situação que precisa esclarecer sobre essa questão? Eu acho que é tranquilo, né, para vocês. Agora, outra coisa que é legal vocês atentar, né? Isso aqui também é com base nas regras da FIFA, tá, gente? As camisas do uniforme devem ser numeradas nas costas de 1 a 99. Porque aí chega o cara lá e diz: ah, não, o Eduardo, o Washington, o número do meu atleta é 101. Não vai poder, não. A não ser, o que vocês precisam entender? A própria FIFA autoriza que hajam alguns ajustes na regra, desde que esses ajustes sejam aprovados em congresso técnico, que faça parte do regulamento, e que esses ajustes não desconfigurem por total a sua regra. Ou seja, vamos lá, imagina que a regra está dizendo aqui que a camisa é apenas de 1 a 99. Mas lá no regulamento, a equipe do Eduardo pediu autorização para usar a camisa 200, porque eles querem fazer uma homenagem para o Eduardo, que é o atleta que vai fazer o gol 200, ou então que vai fazer o jogo 200 na equipe. Aí é outra história, mas isso tem que ser registrado lá no regulamento, que abriu uma exceção por isso ou por aquilo, não sei. Mas a regra em si não autoriza, tá certo? Então vamos lá. A camisa é de 1 a 99, nas costas, sem repetição dos números na mesma equipe. E a numeração da frente da camisa é opcional, ou seja, no X1, se o cara quiser botar o número na frente, que nem é no futsal, show de bola. Isso é bom para a arbitragem, se quiser botar o número na frente. Mas se ele não quiser também, não tem problema. A gente segue o padrão lá do futebol, do futsal, não tem problema. É opcional o número na frente. Aí aqui ainda continua aqui explicando sobre as dimensões do número, que eu não vou nem ler a regra toda para avançar com vocês. A dimensão do número lá, ó, ele deve ter no mínimo 20, no máximo 30 centímetros. Claro que vocês árbitros não vão andar com a régua, né? Contando se a camisa do cara está com o número correto. Mas aqui já é uma orientação para as equipes, tá? Aí eu coloquei aqui, podendo ainda, não é obrigado, tá, galera? Podendo ainda conter a logo da equipe, logo ou marca dos patrocinadores, nos uniformes, e aqui diz que são de total responsabilidade da equipe. Ou seja, vamos trazer aqui para o tradicional. Imagina que está jogando o campeonato, a minha equipe é do Eduardo. A minha equipe está bonitinha, ó. A camisa aqui tem o logo do meu time, tem o patrocinador, tem tudo. A do Eduardo não tem, uma camisa limpa, só com o número nas costas, está valendo. Ele não é obrigado a ter número na frente, ele não é obrigado a ter logo. A regra diz isso, né? É opcional. Então é importante atentar para isso. Agora vamos para os calções, tá? Observação: os calções do uniforme precisam ser adequados para a prática desportiva. Por que adequado para a prática desportiva? Porque às vezes a gente fala assim para o cara: não, mantém os calções aí desde que sejam todos iguais. Aí isso abre precedente para o cara chegar lá com 2 moletom, com 2 calça jeans, aí é complicado. Então, calções adequados para a prática, já para evitar do cara aparecer com calção de bolso, para o cara aparecer de qualquer jeito relaxado. E ainda continuando a regra, diz devidamente padronizados, da mesma cor, mesmo modelo, com numeração de 1 a 99, sem repetição de número da mesma equipe. Ou seja, o nosso calção, gente, ele vai ter que colocar a numeração. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que, entre aspas, eu exigi aqui na regra que esses calções tivessem número. Porque eu estou tentando facilitar a vida do árbitro de vocês que está lá apitando. Porque é um árbitro só. Imagina que o cara eu já fui atleta, tá? Imagina que o atleta está usando da malandragem do futebol e aí
o atleta não vira de costa para tu, e aí como é que tu vai saber qual é o número do cara, aquele negócio todo, e aí vai correr atrás do cara, vai... E aí, quando o cara não tem o número na frente da camisa, mas ele tem no calção, o árbitro vai olhar e vai identificar. Foi quem fez a falta? Foi o 10. Quem fez o gol? Foi o 10. Tá fácil para o árbitro identificar. Então, só para vocês entenderem o porquê que, já que eu não exigi o número da camisa, mas exigi no calção, para facilitar o lado do árbitro, porque vamos pensar pelo lado do clube. Se eu não tivesse exigindo isso, para o clube era bom, mas para o árbitro era mais difícil. Eu estou tentando facilitar a vida de todos. Aí vamos continuar aqui, né, do que fala a regra, podendo ainda os calções conter logo das equipes, aí continua o que está na camisa, né? É podendo, não é obrigado a ter a logo da equipe, é apenas o número. Aí vamos aqui para a letra F, ó. O árbitro exigirá que o atleta ou membro da comissão técnica retire qualquer objeto que, ao seu ver, possa causar... Olha como é que está escrita essa regra, hein? Ao seu ver, possa causar danos a si ou aos demais. Então, vamos lá. Vamos levar para uma situação simples. Quando a regra diz que o árbitro pode exigir que o atleta, o membro da comissão, que inclui até o membro da comissão, retire qualquer objeto que o árbitro entende que vai ser usado para machucar a ele ou a outros, vamos imaginar aqui uma situação. Eu vou usar aqui o Eduardo de novo como exemplo, lá do Paraná. Imagina que tem uma final do X1 lá no Paraná, lá com o Eduardo e o VIP aí, estão lá coordenando e tal, beleza. E aí, tem duas equipes que são rivais. Historicamente, na cidade, aquela história toda, são rivais. E aí tá tudo certo, vai começar o jogo, mas os caras estão levando capacete. Olha como é que é a coisa. Por que eu escrevi isso? Os caras estão levando capacete para o banco de reserva. Aí, quando o árbitro olha, o árbitro já conhece o histórico da equipe, porque vocês fazem esse trabalho, né? E aí o árbitro faz ali, antes da partida, ele reúne com a sua equipe, justamente com a organização e tudo, para entender a situação do jogo, o que pode acontecer, o que não pode. E aí, quando vocês estão vendo que o cara está levando capacete para o banco de reserva, automaticamente o árbitro pode dizer, professor, com base na regra, o senhor vai ter que tirar esses capacetes daí. O membro da comissão e o próprio atleta não vai entender. Mas eu, quanto quem escreveu a regra, e vocês, quanto pessoas que estão preocupadas, vai entender agora o porquê. Se eu deixo entrar um monte de capacete e inicio uma confusão lá, o cara pega esse capacete, acerta o meu árbitro, acerta o mesário, acerta meio mundo de gente, isso é complicado, isso é risco de vida, né? Então, por que eu escrevi essa regra? Que o árbitro pode exigir. Então, vocês vão usar a regra a favor de vocês. Entendeu até aqui ou ficou dúvidas? Aí eu coloco aqui, né, aos demais. Aí coloco aqui outras situações, né, tais como brinco, piercing, anel, aliança, inclusive imagens de texto, imagens ou texto que façam apologia contrária à moral do esporte, tudo isso, né, tem lá na FIFA, tá? O cara leva para o banco de reserva, sei lá, um banner que faz apologia ao crime, faz alguma coisa que venha incentivar a violência ou coisa do tipo, o árbitro pode exigir que ele tire, tá? Aí, seguindo aqui, não sendo obedecido, aqui eu acho que a redação aqui, inclusive houve uma atualização, mas eu acho que não está legal, né? Não sendo obedecido, o árbitro deverá relatar, o árbitro vai impedir que essa pessoa leve isso para o banco e ele vai relatar em súmula por que ele impediu. É o que eu falei agora há pouco do capacete, né? Imagina que o árbitro chega lá e diz, ei, pô, não vai levar esse capacete para lá, não. Aí o atleta ou o membro da comissão vem, porque não sei o quê, vem fazer aquela confusão. Terminou, o árbitro ou mesário, né, vai relatar lá que vocês vão trabalhar alinhados, o árbitro e mesário, vai relatar lá, olha, aconteceu o seguinte, evitamos que entrasse no local do jogo capacetes por conta da segurança da equipe de arbitragem e dos outros envolvidos nos jogos. Simples assim. O relatório de vocês não precisa ser um jornal, mas é a critério, cada um faz o que quiser. Eu, no lugar de vocês, eu simplificaria, né? Colocaria, olha, não deixei o capacete entrar porque ele poderia ser usado como numa situação de possível tumulto ou confusão. Simples. Não deixei entrar uma imagem
um exemplo que envolve, levando hoje, né, para o Dia do Católico, uma imagem ou até mesmo uma estátua de santo, porque entendo a religião e respeito, porém, afere a religião do outro, que é evangélico, do outro, que é Umbanda, então, para evitar, não é autorizado. Simples assim. O relatório tem que ser simples e objetivo. Até mesmo porque essa súmula de vocês, ela pode ser encaminhada para o nosso TJD, que em primeira instância vai acontecer no estado de vocês, que é a comissão disciplinar, em segunda instância na confederação, em terceira instância na nossa federação internacional. Inclusive, a gente somos uma das únicas confederações que está atentando à lei, de forma que o nosso Tribunal de Justiça Desportiva ele tem a representação de classe, ou seja, quando tiver de julgar um árbitro, vai ter lá um representante da classe dos árbitros, não na condição de advogado, mas na condição de alguém que representa a classe de vocês para dizer, olha, eu entendo que sei lá, o que o presidente está falando, o que o fulano está falando, o que o outro está julgando. Mas eu sou árbitro há tanto tempo e entendo que isso não é bem assim, porque muitas vezes tem que ser ouvido aquela pessoa que tem experiência, que representa a classe, mas que tem uma vida no meio, para que esses, entre aspas, julgamentos não sejam a ferro e fogo somente pela lei e esqueça a prática de quem está vivendo de fato e vivenciando as situações. Então, no dia que tiver que julgar um árbitro, vai ter alguém do meio da arbitragem também. Quando tiver que julgar um atleta, vai ter alguém no meio do atleta, no meio dos clubes, e daí por diante, porque a lei exige isso. Mesmo que outras organizações não cumpram, a nossa está cumprindo, tá? Só para vocês entenderem. Continuando aqui na letra. Tendo dúvida aí, vocês podem ir falando, tá? Ou então levanta a mão aí. Só uma dúvida que surgiu aqui. Referente a goleiro. Goleiro, geralmente aqui nós estamos numa cidade que é quente, né? O goleiro, ele pode usar um boné, por exemplo? E se ele usar esse boné, ele tem que ficar ele devidamente com a aba para frente, ou ele pode usar um boné com a aba para trás? Vamos lá, a gente, na regra, não atentei nem me preocupei com a relação dessa situação de bonés, porque eu entendo, e também já fui goleiro, eu entendo que a FIFA a vida inteira autorizou os goleiros até mesmo fazer propaganda com bonés. Então a gente entende que é normal. Agora, pelo fato da regra não abranger essa parte, a gente sempre vai orientar que seja incluso no regulamento para evitar problemas futuros. Só isso. Mas eu entendo que é normal porque não atrapalha em momento nenhum o andamento da partida e não oferece risco para o atleta, a não ser que a gente possa imaginar que a bola pode bater no bico do boné e machucar o cara, mas eu não vejo nesse momento o problema não. Então a gente vai incluir em regulamentos. Não está incluso na regra, tá? Continuando aqui, gente. Caso uma equipe não tenha goleiro reserva, isso aqui é importante, viu? A mesma deve apresentar uma camisa de cor. De cor não, já estou inventando, né? A mesma deverá apresentar uma camisa com número e cor diferente às de seus atletas de linha. Ou seja, obrigatoriamente igual à camisa do goleiro titular, registrado em súmula. Aí eu vou simplificar isso para vocês. Vamos lá. Imagina que eu faço parte de uma equipe, eu sou jogador de linha. E aí, o meu goleiro está com a camisa azul. E aí eu não tenho goleiro reserva, a minha equipe não tem goleiro reserva. Imagina que os meus reservas, o que mais vai acontecer, os reservas da minha equipe, tem 2 reservas no banco, mas os 2 são jogador de linha, os 2 estão com as camisas iguais a essa. Nenhum tem camisa de goleiro reserva. Mas o meu goleiro titular está de azul. O número do meu goleiro titular é 1. E aí eu levo uma camisa 12, por exemplo, azul também, igual a do goleiro, para o banco. Mas eu não tenho goleiro. E aí o meu goleiro machuca. Quando o meu goleiro machuca, eu tenho 2 atletas lá no banco. Imaginem só que um seja o 10 e o outro seja o 20. E aí o treinador vai perguntar, sei lá, vai fazer do que ele quiser, né? Vamos imaginar que o treinador fala assim, vai o 10 pro gol. Não tem problema. O mesário vai colocar na súmula lá no seu relato que a partir daquele momento, do minuto 10 do primeiro ou do segundo tempo, o atleta número 10 entrou na partida
onde ele era o número 10, mas passou a ser o número 12, porque ele entra com a camisa que foi registrada. A camisa já foi registrada, gente, como a camisa de goleiro reserva. Então, antes de iniciar a partida, já foi apresentada para a equipe de arbitragem: olha, minha camisa reserva de goleiro é essa. Então, mesmo que eu não tenha goleiro reserva, se o meu goleiro machucar, qualquer um dos dois pode ir para o gol. A diferença é que o mesário vai colocar na súmula: olha, a partir do momento tal, o atleta 10 passou a ser 12, ou o atleta 20 passou a ser 12. Simples assim. Ficou claro para vocês aqui essa parte do goleiro, da camisa de goleiro reserva? É importante o entendimento. Aí eu preciso que você entenda. Manda. Suponhamos aí que o camisa 10 pegou a 12, né? Aí 2 minutos depois ele desiste de ser goleiro, ele quer ir para a linha. Aí o cara que está lá com a camisa 20 pode pegar a 12 e ir pro gol? Não, porque a camisa... Pode haver essa troca? A gente não... Eu estou entendendo o que tu falou, inclusive a gente não abrangeu ela na regra, mas a gente entende que não, porque o que acontece? A partir do momento que ele decidiu ir para o gol e não tem mais goleiro, se ele sai do gol, não tem mais jogo. Acabou. Aí tu vai dizer assim, mas ele vai te substituir, vai outro goleiro. Aí eu entendi o que tu falou, inclusive eu vou até anotar aqui, porque a gente não tinha pensado nisso, nem a comissão analisou isso, da possibilidade de ficar toda hora no rodízio ali. Porque o que eu imagino? O mesário vai ter que estar relatando em súmula. Ele não vai poder rascunhar a súmula inteira. Então a gente vai amarrar isso no regulamento para, a partir do momento que o goleiro reserva entrar, ele não ser mais substituído. Eu entendi o que tu colocou e foi uma falha nossa de não ter na regra. Entendeu aí a minha situação? Entendi. Obrigado. Ok. Estou só escrevendo aqui que foi importante. Eu não tinha tentado para isso. Por isso que eu estou falando para vocês que é importante essa primeira versão da regra, para que vocês apresentem para a comissão de regras o que foi na prática. Porque uma coisa é o que a gente escreveu, outra coisa é o que vai acontecer de fato. Aí vocês vão dizer o que funcionou, o que não funcionou. E automaticamente vocês vão ser responsáveis pela contribuição da evolução da modalidade baseada na próxima regra. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta. O goleiro, especificamente, ele não tem que usar o número 1, um exemplo. Que entre com o número 2, azul, e o restante lá do uniforme diferente. Aí, se o 10 que está no banco, ele tiver... continuar com uma outra camisa, número 10, da mesma cor do goleiro, isso é válido? Não tem problema, né? Não tem problema não. O importante é que ela seja iguais. Ela seja apresentada antes do jogo, né? Ela não pode aparecer do nada. Ela tem que ser apresentada antes do jogo, porque ela vai ser apresentada para o mesário da seguinte forma: dizer, olha, a minha camisa de goleiro reserva é essa. Então, a única possibilidade de outro goleiro entrar é com essa. Ok. Eu acho que eu entendi a pergunta do Léo aí de um jeito diferente. Eu entendi assim, no X2, né, estão lá 4 atletas. Aí, beleza, eu tenho jogado o goleiro número 1, aí eu tenho o atleta 2, 3 e 4. O goleiro está com a camisa azul e os atletas de linha camisa branca. Aí, antes do jogo, eu apresento lá mais 3 camisas azuis, a 2, a 3 e a 4. Ou seja, a qualquer momento do jogo, qualquer um pode ir pro gol, como acontece no futebol de salão hoje. Se eu tiver a camisa igualzinha do goleiro, todo mundo pode entrar a qualquer momento, né, fazer o goleiro linha, como se diz, né? Eu acho que foi essa pergunta que ele fez aí, como eu entendi. Aí pode? Nesse caso aqui, a gente amarrou na regra, né? Que apenas uma camisa pode ser apresentada como de goleiro reserva, apenas uma. Ah, entendi. Perfeito. Então vamos lá, como eu já expliquei essa parte da camisa, né? Vamos lá. O uso de bermuda térmica está condicionado. A bermuda térmica eu já falei, né? Agora há pouco, todo mundo acompanhou. Isso aqui é importante, ó. Todo mundo aceita, mas regra nenhuma autoriza, ó. Os atletas não poderão usar ataduras, tornozeleiras ou qualquer material similar por fora das meias,
gente, isso aqui é regra no futebol, isso aqui é regra no futsal, mas todo mundo autoriza, mesmo que a regra não aceite. O que acontece, para vocês entenderem? Imagina que o cara está de meião preto. Ele bota uma atadura branca para segurar o meião, que o meião já está relaxado, está caindo. Não pode, a regra não autoriza. A regra autoriza que ele use sim essa atadura. Mas essa atadura tem que ser preta, da cor do meião. Se a atadura é branca, o meião tem que ser branco. E aí, infelizmente, ninguém cumpre a regra, né? No Brasil afora, ninguém cumpre a regra. Inclusive, no Brasileirão, a gente vê essas graças, mas é importante atentar a regra, tá? Eu acho que essa parte aqui, todo mundo entende que todo mundo atua no meio da arbitragem. Vamos lá, gente. Qualquer dúvida, vocês vão falando, tá? Vou continuando aqui. É obrigado aos atletas postados no banco de reserva usarem coletes, inclusive para o aquecimento, com cores diferentes da camisa das equipes, devendo ter uma cor única para todos os atletas. Eu não vou nem continuar, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Imagina que está acontecendo um jogo. E aí, a minha equipe está aqui, ó, com essa camisa aqui, preta e vermelha. Aí o meu reserva tá lá no banco, ele é obrigado a estar de colete. Por que ele é obrigado a estar de colete? Porque eu venho do futsal. Eu vou citar um exemplo para vocês do futsal e eu acredito que todo mundo passou ou passa por isso. Futsal é uma modalidade que tem muito contato, muita confusão, muito tudo, né? E aí o que acontece? Por que é obrigado o cara estar de colete? Porque se está passando na frente do banco e tem uma confusão, muitas vezes o árbitro não vai entender quem é que está no jogo, quem é que está no banco, porque a camisa é igual. E no aquecimento? No aquecimento é a mesma coisa. Por quê? No aquecimento tem atletas que usam de certa malandragem para tentar desequilibrar atletas da outra equipe. E aí, se ele tiver sem colete, o árbitro não vai entender quem é que está fazendo, entre aspas, uma confusão no jogo. Se é um atleta titular ou se é um atleta reserva. Então, por conta disso, eu fiz a questão de colocar na regra que no banco o cara é obrigado a estar de colete. Se não tiver de colete, ele vai ter que sair do jogo. Tem que estar de colete. E se ele tiver no aquecimento, mesma coisa, tem que estar de colete. Inclusive, tem uma parte que vai falar aqui sobre o aquecimento, que eu vou já passar para vocês, que tem alguns cuidados que eu tive. E aí vocês vão entender por que a gente é confederação. Enquanto muita gente não se preocupa com esses detalhes mínimos, eu me preocupo, porque é daqui que vai sair a qualidade de uma modalidade para que ela cresça, para que ela se enxergue daqui 10, daqui 20 anos. E as coisas muito largadas de qualquer jeito, ela não tem qualidade, ela não tem como se enxergar com muito tempo. E até para vocês, que são árbitros, responsáveis ali pela a qualidade e aplicação das regras, fica difícil vocês apitar uma modalidade que não tem regra. E parece ser chato uma modalidade com muita regra. Mas vocês que são árbitros, vocês vão entender que o que eu coloquei aqui é o que se aplica em qualquer modalidade, é o simples. Então não tem como não ter essas regras básicas. Então vamos continuando aqui para vocês entenderem. Ó. Para permanecer no banco de reserva, os componentes da comissão técnica devem estar vestidos com calças, agasalho, camisas com mangas ou similares, sapatos, tênis ou chuteiras apropriadas, né? Quando da utilização de bermuda, essa deverá ser peça representativa do uniforme, ou seja, o cara está de bermuda, ela tem que ter a logo da equipe, tem que ser parte do uniforme. Se não tiver, não está valendo. E aqui está dizendo qual é a logo da equipe, né? E aí vou adiante. É proibida a permanência de qualquer pessoa no banco de reserva fazendo uso de chinelo, sandália ou de qualquer tipo, de qualquer modelo. Ou seja, o cara quando é treinador ou comissão técnica, ele não pode estar lá no banco de sandália. Por quê? Porque, com base na situação do jogo, ele é autoridade no jogo. E dificilmente você vai encontrar autoridade de chinelo. Então tem que ter esses cuidados. Por quê? Porque estou trabalhando para que nós tenhamos um produto vendável para a TV. Hoje nós temos uma parceria com a TV A Crítica.
a nível nacional também, não só local aqui no meu estado. E aí, ela alcança poucos estados, mas para a gente é importante. E aí, imagina que está acontecendo um jogo no Espírito Santo. Eu nem sei se a crítica funciona no Espírito Santo, eu sei que ela funciona no Paraná. Mas vamos lá. Se ela não estiver funcionando no Espírito Santo, por exemplo, mas eu vou estar enviando o sinal via internet e a crítica vai estar transmitindo para o Acre, para o Paraná, para outros estados, em TV aberta. Ou seja, o cara do Espírito Santo pode não estar assistindo a competição de vocês em TV aberta, mas ele vai estar assistindo no YouTube. E outros estados que têm TV aberta, ele vai estar assistindo vocês sem precisar de internet, na TV aberta. E aí, qual que é a preocupação quanto a isso? Isso é bom para a confederação porque é um produto que vai se vender. As empresas vão ter aonde expor sua marca. Aí lá vai eu com o treinador ou comissão técnica de chinelo aparecendo em rede nacional. Aí não dá. Então temos que ter esses cuidados. Agora vamos avançar aqui, uma parte legal aqui. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Magno, pode falar, Magno. Pode falar, eu baixei aí só para tu levantar, só para tu falar. Oi, eu, tipo assim, cheguei para a comissão técnica, perguntei eles o colete. Ah, professor, esqueci o colete. Aí não tem como ir buscar. Tem o jogo ou não tem? Eles estão fora do jogo, com base na regra. Porque se você deixa ele, não, é uma exceção, é só hoje. Ele não vai levar nunca e as outras equipes vão usar como exemplo. Vai dizer, mas professor, eu vi lá um dia que a equipe tal entrou sem. Aí acabou-se. Não vai. Show. Não tem colete para o reserva. Ah, eu só tenho um colete, só vai ter um reserva. Ah, eu não tenho nenhum colete, não tem nenhum reserva, então. Acabou, mata o mal na raiz. Eu duvido como na próxima ele vai resolver. Ok, obrigado. Vamos lá, na regra 5, a gente fala sobre tempo de jogo e categorias, tá? Como eu já expliquei, mas é importante sempre falar. Essa aqui é uma primeira versão da regra, né? Vai ter outras. Mas vamos lá. Na parte 1 da regra, né? O X1 e X2 compreenderão as seguintes categorias, nos naipes masculino e feminino. Seus tempos de jogo serão divididos em 2 períodos iguais, de acordo com a tabela abaixo. Temos aqui uma observação que é importante, né? Eu acho que não cabe tanto para árbitro, mas cabe aos organizadores. Os atletas menores de 18 anos não poderão jogar categoria adulto, com exceção para atletas que tenham 16 anos completos e com autorização com assinatura reconhecida pelo responsável legal do mesmo. Ou seja, o atleta vai jogar o campeonato adulto, tem 15 anos, não pode. Não tem jeito. Ah, ele tem 16 anos completo. Ele pode, desde que o pai tenha uma autorização dizendo que ele pode. Caso contrário, não, porque se esse atleta se machucar, isso não são regras nossas da FIFA, se esse atleta se machucar, a gente está com um problema grande, porque colocou uma criança para jogar no meio dos adultos. E aí quem está dizendo que é criança não é eu, já são as leis brasileiras que entendem isso. Mas só para vocês entenderem, tá? Agora vamos aqui para as categorias. Sub-7, masculino e feminino. Com idade até 7 anos, o tempo de jogo é 2 minutos de 6... dois tempos de 6 minutos. Certo? No Sub-9, 2 tempos de 8. Sub-11, 2 tempos de 10. Sub-13, 2 tempos de 10. Sub-15, 2 tempos de 12 minutos. O Sub-17, do 17 adiante, né? 17, 20, 23 e o adulto, masculino e feminino é mesmo tempo, tá? 2 tempos de 15. Aí vamos aqui pro Master, que é de 35 a 40, o tempo dele é 15 também. Aí vamos aqui no veterano, que é aquela galera do cinquentão, é 12 minutos só, 2 tempos de 12. O sênior, que é a galera a partir dos 50, é 2 minutos de 10, vai diminuindo porque os caras já estão velhinhos, né? Todo cuidado com essa arbitragem dessas categorias.
Aí nós temos aqui também uma categoria masculino e feminino, que é a categoria dos 100 quilos, que são atletas com peso específicos, de 100 a 120 quilos. E é importante vocês entenderem por que eu criei essa categoria. Porque nós, quanto esporte, a gente tem que se preocupar com a saúde também. Então, o que acontece? Outras pessoas que vão imaginar em trabalhar o X1, se ele tiver o interesse no retorno financeiro, se ele tiver o interesse em aposta esportiva, em casa de aposta, eles não vão querer isso daqui, porque isso aqui não vai dar público, isso aqui não vai dar interesse. Mas nós, quanto confederações, a gente tem que imaginar aqui, quanto confederação, a gente tem que imaginar aqui na saúde dos atletas. Muitas vezes, esse atleta que está com peso acima de 100 quilos, às vezes ele já foi um atleta que foi grande no estado dele, que já foi um cara que já brilhou, e por algum motivo o cara está acima do peso. E nós, quanto modalidade, quando a gente incentiva ele a atuar, pode ter certeza que a gente vai estar influenciando diretamente com a saúde e o bem-estar desse atleta. Porque vocês sabem, o cara que joga X1, ele vai perder esse peso, mais cedo ou mais tarde. Então, só para vocês entenderem, a inclusão dessa modalidade foi pensando na saúde desses atletas e também na inclusão deles, para que eles não sejam excluídos, como muitas vezes eles são excluídos de outras modalidades. Então é importante, viu? É importante vocês entenderem o porquê que eu incluí isso daqui. E aí vem aqui a categoria dos influenciadores, né? Que é a parte do Eduardo aí, de outra galera. Os influenciadores é o seguinte, é adulto, né? A partir de 18 anos. E o tempo deles é 2 tempos de 15. E eu falei do pessoal do 100 quilos, não falei o tempo, né? 2 tempos de 12. Aí vamos ver que continua aqui a regra. Aqui a regra está falando sobre criação de novas categorias, né? Esse aqui eu não preciso nem falar para vocês para não perder tempo. Até porque, brincando, a gente já está com tempão aí, né, gente? Já está fechando nosso horário aqui. É que a gente começa a falar, mas eu vou fechar essa regra aqui para abrir o tempo para vocês e amanhã a gente continua. Que é para a gente fechar no horário certinho e não exceder o tempo de vocês. Tá certo? Então vamos lá. Essa parte aqui eu acho que é importante. Cabe somente ao árbitro marcar o tempo de jogo. Ou seja, nós temos mesário, correto? Então o que é que vai marcar o tempo de jogo? O árbitro vai com o relógio lá para o jogo, ele marca. Por que é o árbitro? E aí, a regra aqui vai continuar explicando, mas eu vou antecipar ela para ganhar tempo. Por que o árbitro que vai marcar o tempo de jogo? Porque o árbitro é o seguinte, imagina que não tem reserva. Se não tem reserva em uma das equipes, isso quer dizer que quando o cara machucar, a regra diz que ele é substituído automaticamente, mas não tem reserva. Então o cara machucou. E a gente colocou no regulamento lá, amarrou no regulamento que o árbitro vai esperar até 3 minutos para saber se o cara levanta ou não levanta. Aí o árbitro vai ficar aqui. Bora ver se o cara levanta. Se o cara levanta em 10 segundos, show de bola. Mas se o cara demorar 1 minuto, tá valendo, né? O regulamento diz que até 3 minutos. Vai que o cara tá lá estirado e vai alguém lá e leva um gel e não sei o que, aquele negócio todo. O árbitro, 3 minutos aqui, eu tô esperando. Beleza. Mas aí, o nosso tempo é corrido. Pelo fato de ser corrido, o árbitro vai começar a entender que ele precisa acrescentar mais 3 minutos daquele atendimento, ele precisa acrescentar mais o tempo que dá da substituição, porque a substituição nossa, inclusive ainda não falou, mas vai falar, né? Nós vamos deixar para amanhã, a substituição nossa ela é ilimitada como no futsal. Ela diz volante ilimitada, porém, tem que ter autorização do árbitro. Por quê? Porque para substituir, o cara vai dizer, professor, quer substituir, beleza. O árbitro vai esperar que essa equipe tenha a posse de bola. Quando essa equipe tiver a posse de bola, a substituição vai ser feita de forma tranquila. O árbitro vai, beleza, autorizou ali, vai ser que nem no campo, né, no futebol. Autoriza, o cara sai, o outro entra, o árbitro, opa, agora eu posso continuar. Beleza, continua. Mas se ele perdeu 30 segundos na substituição, 30 na outra, mais 3 minutos no atendimento, brincando aí, o cara já gastou 4, 5 minutos. Mas o jogo é só 15. Entendeu a sacada? Porque que só o árbitro pode marcar o tempo? Porque o árbitro vai ter que acrescer esse tempo para que a partida não seja prejudicada. E se eu coloco isso para o mesário fazer,
é muito trabalho para o mesário, imaginando que ele pode estar no calor da partida, o cara vai ter que ter o cuidado da marcação de várias coisas. Então, eu deixei aqui que o árbitro cuidasse do tempo. Até mesmo a responsabilidade do jogo é dele, nada mais justo do que ele cuidar disso. Ficou alguma dúvida até aqui? A substituição só pode ser quando está em posse da bola? Isso. A equipe A tem que estar com a bola para substituir. Inclusive está na regra, né? A gente vai falar amanhã porque está vencendo o horário, falta 20 minutos, mas aí vocês vão entender melhor. Porque a regra, o que eu trabalhei na substituição? A substituição só pode ser feita no início ou reinício. O que é início ou reinício? Imagina que teve um escanteio. Escanteio, a bola vai para o centro. Teve um lateral, a bola vai para o centro. Ela é um reinício, né? Porque a bola saiu, o reinício. Agora, se foi um escanteio, a equipe A chutou, bateu na B. Então, a bola é da A, né? Só que aí ela vai para o centro de novo. Quando ela vai para o centro, entende-se que é um reinício de partida. Aí a posse é dela. Ela pediu a substituição, beleza, o momento dele substituir é agora. Mas se foi a outra equipe que pediu a substituição, então tem que esperar que a posse seja dela, desde que seja no início ou reinício. Imagina que eu tenho uma posse, mas eu estou com o arremesso de meta. Eu tenho a posse, a bola está com o meu goleiro, mas não pode substituir ainda, porque a substituição é no início ou reinício. Ficou claro aí? Não, beleza, tranquilo. É porque, em resumo, o que eu trabalhei nessa regra? Eu trabalhei uma regra pensando na arbitragem que vai ter total controle da partida. Eu não tenho interesse de forma nenhuma que a arbitragem seja aquela arbitragem num jogo muito louco, que a arbitragem naquela loucura toda, o cara entra de qualquer jeito, o outro sai de qualquer jeito. Não, na calma. O árbitro autoriza, bora, fulano, entra. O cara vai tirar o colete, vai entregar para o outro. Não tem problema não, o árbitro vai acrescer o tempo, não tem problema, deixa o cara substituir tranquilo. Então vocês vão entender que eu vou até marcar aqui, eu vou encerrar por aqui, né, para dar o tempo para a gente fazer algumas observações, para que vocês abrir o tempo para vocês, para fechar no horário, e amanhã a gente continua daqui. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam quanto à arbitragem? Eu trabalhei a regra da melhor forma possível para ter uma arbitragem harmoniosa, uma arbitragem onde vocês consigam conduzir esse jogo de forma tranquila, porque quando vocês estão apitando, vocês não estão apitando somente para quem está no jogo em si, vocês estão apitando para o cara que está na arquibancada. Por isso que eu tenho uma preocupação com a sinalização, com o gestual, com a postura do árbitro. Porque ele não está apitando só para o atleta. Porque é ruim quando tu vê um árbitro que ele aponta para um lado e a bola vai para o outro. Aí o cara que está assistindo o jogo vai dizer, eita, para onde era mesmo essa bola? Ele apontou para lá, mas deu para cá. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E aí, imaginando num produto, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, eu sempre bato nessa tecla. Eu trabalho o X1 como um produto para o futuro. Porque se eu não tiver um produto, se eu não conseguir vender esse esporte, nunca os clubes vão ser valorizados, os atletas e vocês, como profissionais da modalidade. Eu preciso que seja um produto e que esse produto seja valorizado. E isso começa aqui, no coração de tudo, que é a arbitragem. Então, eu preciso de uma arbitragem que controla bem a partida. O cara que está assistindo o jogo, ele tem que entender o que está acontecendo. Pô, que legal, esse árbitro está apitando bem. Porque, às vezes, ele fala mal do árbitro por não entender a sinalização, o gestual. Às vezes, o árbitro está aplicando bem a regra, mas ele não consegue, muitas vezes, comunicar bem. E a falta da comunicação pode fazer com que um espectador entenda nada e acha que aquele árbitro não vale nada, sendo que, às vezes, o cara é bom, só não está comunicando. Fiquei claro até aqui? Eu vou abrir agora para vocês 15 minutinhos aqui, né, para o fechamento. Eu vou abrir as considerações finais para vocês, para que vocês consigam falar alguma coisa, tirar uma dúvida. Como eu falei, né, eu não sou do meio da arbitragem, para vocês entenderem um pouco da minha história. Eu tenho mais de 18 anos com a equipe, CNPJ, tudo bonitinho, então eu era presidente de clube, resolvi virar dirigente esportivo, mas me preparei para isso, estudo bastante a lei, estudo bastante a questão da administração para que tenhamos uma gestão responsável, transparente, com todos os cuidados, como vocês veem, né? Tudo que eu falo é com muito cuidado, mas assim,
E aí, alguns podem dizer assim, mas por que o cara está fazendo um curso de X1? Mas é porque foi eu que montei esse negócio todo. Quando eu vi o modelo dos caras, eu vi muita coisa que era uma brecha. Eu vou citar só um exemplo para fechar minha participação. Eu vi os caras fazer um jogo num dos maiores estádios do Nordeste, aonde os caras entram na casa dos caras e não respeitam o dono. Por que eu digo isso? Porque o cara foi lá, fez um jogo num dos maiores estádios, pegou um atleta que faz parte da história do clube, e o clube, que é o dono da festa, não estava na festa, porque o formato dos caras não lembra que existe clube. O formato dos caras é o Joãozinho contra o Manelzinho, e nunca os clubes. Quando eu comecei a enxergar isso, eu convenci outros estados a criar a confederação, porque a gente pensa diferente. A gente pensa que um jogo grande não seria, por exemplo, o Arrascaeta contra o Lucas do, do São Paulo. O jogo grande seria o Flamengo contra o São Paulo. Só um exemplo, tá? No formato dos caras, os caras pensam que traz o Arrascaeta para jogar contra o Lucas. Beleza, resolvi o problema. Para mim, não. Para mim, o problema se resolve quando eu envolvo Flamengo e São Paulo. Porque quando eu envolvo Flamengo, eu trago o Zico para dentro do jogo, eu trago o Arrascaeta para dentro do jogo. Quando eu envolvo o São Paulo, eu trago o Rogério Ceni, eu trago. Ixi, daí vai. Eu acho que vocês já entenderam aqui o espírito da coisa. E agora está aberto aí para vocês, tá, galera? Ô, Jonathan, vou fazer aqui como a última, acho que foi o último tópico aí, foi a questão do reinício. O reinício, ele tem a contagem, como, acho que futsal é assim, não sei se futsal também, que faz a contagem para reinício de 5 segundos, ou o time, um exemplo, o time A, ele está ganhando ali o jogo, diferença de um gol, e ele vai retardar o máximo possível, né, e consequentemente vai mexer com o psicológico do adversário, que é o time B, e ele tem um tempo para fazer o reinício, ou o árbitro ele vai compensar, né, no acréscimo. Vamos lá. Essa parte eu não vou nem antecipar muito, né? Porque está na regra, a gente vai tratar ela amanhã, mas em resumo ela funciona assim. Existe sim o tempo para que haja essa cobrança. A sinalização é diferente do futsal atual, onde tu tem que levantar a mão e trazer para o peito. É como se fosse o tempo antigo. Tu vai fechar a mão, vai levantar aqui 1, 2, 3, que é para que todo mundo entenda, torcida, espectador e tudo. Mas também a regra diz que para que esse início ou reinício de jogo aconteça, todos os atletas estejam no seu campo, ou seja, imagina que eu fiz o gol e estou lá no campo dos caras comemorando. Aí os caras querem bater rapidinho e fazer o gol. Não pode, os caras só vão bater depois que eu voltar. E aí vai depender da condução da arbitragem. Muitas vezes a condução da arbitragem é o seguinte: o cara que está apitando vai dizer, ei, atleta, bora terminar aí essa comemoração, bora logo, tem que começar o jogo. E aí tu vai lá, né, conversar com o cara, se vê que o cara tá de malandragem, vai dar advertência verbal e vai conduzir essa partida, né? Mas, se tu perceber que ele tá tentando enrolar literalmente, claro que você vai advertir verbalmente, depois, se for o caso, vai dar um amarelo, porque o cara tá tardando o reinício da partida, e além disso, você vai acrescer isso para o final. Então, a gente não tolera esse tipo de atitude. Agora, é claro, como eu disse desde o começo, eu trabalho uma modalidade para que a arbitragem seja sempre uma arbitragem muito tranquila, que você consiga conduzir e todo mundo entenda que o árbitro não perdeu o controle do jogo. Mas acredito que te respondi, e além disso eu não estou antecipando muito, porque vai ter na regra exatamente, e a gente vai aprofundar mais com base na própria regra. Ah, sim. Não, eu fiz essa pergunta porque nesse modelo, vamos dizer assim, esse modelo que existe, né, já existe há algum tempo, eles colocaram em algumas competições a questão do árbitro ele ir correndo, ele sempre pega a bola correndo e coloca no meio e já dá o reinício, né? Então, nesse caso, o árbitro não tem essa obrigação, né, de buscar a bola, colocar no meio para dar reinício. É o atleta, logicamente, que pega, né, e o árbitro ele vai acelerar ali ou dar a dinâmica, né, conforme...
É Isso é muito necessário. complicado. No formato dos caras aí, os caras querem que o árbitro saia correndo atrás de bola, não sei o quê. Não, nosso não. Inclusive, a gente vai amarrar no nosso regulamento sempre para que cada uma das equipes. E aí, é claro, dentro do Congresso vai se avaliar a possibilidade, mas a gente vai colocar a possibilidade de cada uma das equipes colocar uma pessoa responsável ali pela reposição de bola. Aí o árbitro vai dizer assim: ah, mas o cara vai usar da malandragem, já que é ele que está repondo a bola, ele vai sacanear. Não vai, porque o árbitro está conduzindo. Se o árbitro percebeu, vai ser igual o Gandula. O árbitro percebeu que o cara tá bagunçando, expulsa o cara, pô. Até porque a expulsão conta como classificação. É importante lembrar disso. O critério de classificação está em cima dos cartões. Cartão para gandula da equipe também é válido para contagem, correto? Como Vai você ser disse válido agora. porque ele está contando na súmula, né? E aí, todo cartão que tiver na súmula, eu vou lançar no sistema. A equipe teve 50 cartões aí, meu amigo. Vai contar a comissão técnica, todo mundo que faz parte da equipe dele. Está registrado em súmula, está valendo. Inclusive o gandula tem que estar registrado também, que vai ter, a equipe vai colocar um gandula. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai estar registrado. É importante porque, assim, eu acho injusto ter que mandar o árbitro ficar correndo atrás de bola. Isso aí, nunca gostei dessa ideia. Bem, eu particularmente nunca fiz árbitro, nem quando a bola vai sair lateral tá perto de você, como você no campo, no caso, de assistente, ou no futsal, ou no futsal, a bola passa do seu lado e você não pega. Tem que deixar, que tem que pegar a atleta, não árbitro. Porque senão fala assim, poxa, juizão, tá ajudando a equipe aí, querendo acelerar o jogo. Não, cada um é responsável por seu papel dentro do quadro ou campo. É importante, é isso, porque assim, eu costumo dizer para vocês que a diferença entre uma modalidade, entre o formato do X1 que a gente faz, é muito pouca para o outro formato. Mas, quando você estiver praticando, vocês vão perceber que, na verdade, é como se fosse a diferença da água para o vinho. Não existe nada que aproxime uma da outra. Nada, 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 nada. É por isso que, assim, vocês nunca vão me encontrar perdendo meu tempo falando dos caras. Eu vou cuidar do que é o meu. Eu vou cuidar do que é nosso. Vou dizer, olha, nosso formato é bom por isso, por isso e por isso. E eu enxergo o nosso formato daqui 10, 20 anos. E o formato dos caras, deixa eles para lá. Desejo todo sucesso, mas o nosso é diferente.